Hoje, dia 31 de março de 2021, data de triste memória da história brasileira, quando há 57 anos iniciávamos uma tragédia político, econômica e social em nosso país, vivemos a maior crise envolvendo os militares das últimas décadas. Sobre a demissão coletiva do comando das Forças Armadas do Brasil, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, 31 de março de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, se você ainda não fez, se está pintando pela primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. E eu peço a você que se inscreva aqui no canal. Inscreva-se aqui no canal, é só passar aqui, inscreva-se, porque você ganha assim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, é todo dia. 7 vídeos por semana é meu compromisso com você aqui no youtube.com/Pablo Cossa. Os assuntos que eu trato aqui, eu tenho certeza que você se interessa por eles. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha os vídeos que diariamente eu pinto por aqui. Não lhe custa nada, representa muito pra mim, por que não? Se inscreva aí, beleza? Muito obrigado pela presença. Vamos lá. Parece que o governo Jair Bolsonaro só consegue viver em modo crise, né? É impressionante como não temos um dia de paz, respiro, para focar naquilo que deveríamos estar focando. Estamos aí encostando na trágica marca de 4.000 mortes por dia devido à pandemia. E mesmo assim, a gente tem que falar de outros assuntos. As autoridades têm que se preocupar com outros assuntos, como, por exemplo, a preservação da democracia no país. Como, por exemplo, a tentativa de uma subelevação, de excitar as bases, as baixas patentes, estimulá-las ao desrespeito à hierarquia. Nós temos que nos preocupar com crise envolvendo quartéis, quando achávamos que isso já era página virada de nossa história. Seria um momento em que relembraríamos, sim, mas com noção da tragédia que vivemos e não de forma, como alguns tentam recolocar, algo brava, heróica, quando na verdade foi uma tragédia política, econômica e social que vivemos em nosso país. Ontem, pela manhã, aconteceu aquilo que a gente previa. O comando das 3 armas brasileiras foi destituído. Aí tem uma questão de que o Bolsonaro se antecipou e os demitiu. Ah, não, eles que entregaram o cargo. Cara, isso é o que menos importa. Isso é o que menos importa. Porque, na verdade, se Bolsonaro os demitiu antes, é aquela estratégia cabotina de quando você toma um fora de uma garota ou de um garoto, fala assim, eu não queria mesmo, nunca quis. Quem esnoba quer comprar, né? Quem esnoba quer comprar. Nesse caso em particular, Bolsonaro sabia, já perante o cenário, a leitura que ele tinha de informações dentro dos quartéis, que os comandos das 3 armas seriam solidários ao ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, e não entregariam seu cargo. Aí, numa tentativa de sair por cima da carne seca, ele vai e despede os caras. Foram despedidos, né, a demissão coletiva do general Edson Leal Pujol, o tenente brigadeiro Antônio Bermudes e o almirante Ilques Barbosa Júnior. Os 3 optaram por entregar o cargo em solidariedade ao ministro Azevedo Silva. O que isso significa? Significa que o golpe militar ainda, é bom destacar isso, ainda não tem apoio nas Forças Armadas brasileiras. Eles sabem exatamente as consequências nefastas para a imagem da farda no Brasil, o que foi se alinhar à tragédia de 21 anos, que foi o golpe militar de 64. O Brasil fez uma construção distinta da Argentina, né? Nós optamos por uma anistia ampla, geral e restrita, uma tentativa de virar a página. Há diversas leituras sobre isso, né? Alguns falam que era a saída política possível. Vamos lembrar da crise de 1977, quando o general Frota, tentando dar um golpe militar em Geisel, Geisel o afastou, o despediu.
Essa é compreendida. O general Silvio Frota era ministro do Exército naquele momento, não tinha Ministério da Defesa. Cada uma das armas tinha o seu próprio ministério. Quando o Geisel demite Silvio Frota, em 77, ele isola os radicais, isola aqueles que queriam dar um golpe em Geisel, não queriam abertura política, e consegue promover a distensão, passa para Figueiredo, que culmina na eleição indireta, que elege a chapa Tancredo Sarney, Tancredo vem a óbito, Sarney toca o governo. Primeira eleição somente em 1989. Hoje, o que vivemos é que esses militares, que são generais hoje, do alto comando do Exército, eles viveram esse processo e sabem que, perante a média da América Latina, o golpismo de 21 anos que durou no Brasil acabou que foi bem acomodado. Os militares permaneceram com vários privilégios e não sofreram as punições que outros países deram. Que era um clima, que era uma situação, uma realidade bem diferente da brasileira, vamos olhar para a Argentina. Ali o revanchismo foi pesado. Os militares sofreram com muita veemência. Óbvio, a ditadura argentina foi mais violenta que a brasileira. Isso não quer dizer aquele absurdo dito pela Folha de São Paulo chamado de dita branda. Não foi dita branda, foi uma ditadura. Mas com nível de perseguição e violência política muito maior na Argentina que no Brasil. Muito maior no Chile do que no Brasil. O Chile também não se acomodou direito. Até hoje a gente vê as consequências sociais do descalabro que foi o governo Pinochet sob a perspectiva social. A Constituinte chilena, interrompida pela pandemia, foi justamente pelo Chile não ter conseguido resolver a contento os seus problemas surgidos na ditadura militar sanguinária de Augusto Pinochet. A Argentina não, a Argentina foi para o revanchismo mesmo. Os militares sabem que o clima de hoje é muito diferente do clima da década de 1960. Não temos uma guerra fria no mundo. Temos um início de uma disputa Estados Unidos e China, mas muito diferente da polarização iniciada no pós-Segunda Guerra Mundial e cujo ápice deu nos anos 50 e 60, mundo afora. Aquele contexto, o continente sul-americano, aliás, latino-americano, né, do México para baixo, estava coalhado de ditaduras militares. O que hoje só acontece Venezuela, Cuba já não é mais uma ditadura militar, né? É uma ditadura civil. Enfim, você vê que são situações de exceção, não são situações de rotina. Não é comum como era nas décadas anteriores. E sabe que uma anistia, negociar uma anistia hoje, uma tentativa de golpe, não será fácil para os militares. É possível que o Brasil replique a experiência argentina de revanche. Aí os caras vão sofrer. Aí não tem anistia ampla, geral e restrita. A situação é diferente. Bolsonaro percebeu que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica estão rachados. Pode até achar quem topa a aventura golpista, mas é pouco. Vai ter conflito, vai ter treta. Eles começam a partir para uma estratégia de insuflar os quartéis das polícias militares. Aí é a coisa mais complicada, porque temos um quantitativo muito maior nas polícias militares do que nas três forças armadas. Uma cooptação dessa base policial para o bolsonarismo, e é o que se tenta fazer com esse ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, muito próximo das bases policiais, muito próximo da bancada da bala do Congresso Nacional, feito basicamente de ex-policiais que abandonaram seu trabalho e foram e adentraram a política. É uma tentativa de aproximar o Ministério da Justiça dessa base. Isso a gente tem que observar com muito cuidado, com muito zelo democrático. A gente tem que ver como esse movimento vai dar. De uma tentativa, e aquela carta é corajosa dos 16 governadores, destaque, Ronaldo Caiado, governador aqui do meu estado de Goiás, assinou a carta, manifestando preocupação nessa tentativa de incendiar a base policial contra os governos de estados, estimulando a insubordinação, estimulando o desrespeito à hierarquia. A coisa mais importante para o militar é a hierarquia. Quando você estimula isso, você estimula a desordem, a baderna, a arruaça. Exatamente o que Jair Bolsonaro foi enquanto militar. Ou não foi uma tentativa de quebra de hierarquia, até mesmo terrorismo doméstico, o que Jair Bolsonaro tentou fazer. Saiu pelas portas dos fundos do Exército Brasileiro, foi chamado de mal militar por Geisel. Eu não esqueço, Bolsonaro. Eu sei como os cabeça branca do Exército sabem quem foi você. Você seduz praça, você seduz baixa patente. Deixa esse povo estudar um pouquinho e compreender quem é você. A não ser que sejam golpistas também. Aí golpista, não tem jeito, né? Golpista é golpista. Eu até entendo
o sentimento de traição de Jair Bolsonaro. Na sua perspectiva tacanha, limitada de mundo, um intelecto muito pouco privilegiado, nada privilegiado, eu diria, ele imagina que, pô, tô fazendo tudo pelos caras, na hora que eu preciso, os caras não dão nada em troca. Por quê? Porque é a lógica limitada dele sem compromisso democrático nenhum. É óbvio, Jair Bolsonaro, sim, privilegiou os militares. Vide a reforma da Previdência. Os caras foram muito pouco exigidos perante nós, da sociedade. Nós demos muito mais na reforma da Previdência do que os militares. Vide essa questão da reforma administrativa, que pegou a carreira militar e melhorou muito o soldo dos caras. Vide os investimentos sendo feitos no Ministério da Defesa para melhoria dos equipamentos e tudo mais. Jair Bolsonaro, sim, é preciso reconhecer, está sendo muito generoso com os militares. Só que o que ele exige em troca é muito difícil pagar. A submissão completa. Os militares já estão pagando o preço do alinhamento com o governo Bolsonaro por meio de sua reputação, por meio da convicção de que a competência militar, essa sim era um mito. Vide a gestão de Pazuello no Ministério da Saúde. O que aconteceu lá, aquela tragédia, esses mais de 300 mil mortos, qual o percentual que está nas costas da farda brasileira por meio de um general da ativa que está comandando o exército brasileiro no momento de maior descalabro da crise sanitária, da maior crise sanitária que o planeta enfrenta em um século? Aí é preciso reconhecer. General Pujol fez um excelente trabalho dentro do exército brasileiro. Conseguiu isolar, conseguiu botar em quarentena. O recruta que vai para o exército, ele não vai para casa para contaminar. E sim, o exército brasileiro exibe uma taxa de contaminação e óbito infinitamente inferior à do restante do país. Por quê? Porque ali teve hierarquia, teve liderança, teve comando. O que Jair Bolsonaro não fez. E, pelo contrário, sabotou quem tentou fazer, seja os governadores e prefeitos. Então, Jair Bolsonaro, ele quis que Pujol fizesse um tweet golpista, tal qual Vilas Boas fez, ameaçando o Supremo no momento em que Fachin declara Moro incompetente nos processos envolvendo Lula. Quis também que Azevedo e Silva e Pujol, os dois generais, ministro da Defesa e então comandante do Exército, se manifestassem por meio das redes sociais ou por meio de uma entrevista, questionando a ministra Carmen Lúcia quando ela mudou e declarou a suspeição de Sérgio Moro. Ou seja, ele queria que esses militares replicassem o comportamento golpista de Vilas Boas em 2018. Só que Bolsonaro se esquece um detalhe. 2018 não é 2020, não é 2021. Hoje os militares compreendem o nível de maloqueiragem institucional que Jair Bolsonaro é capaz. Não que não soubessem. Olha os anos 80. O que era aquele tenente, o que era aquele quando aposenta de forma compulsória e vira capitão, na verdade aposentou como tenente. O que era a maloqueiragem institucional de Jair Bolsonaro. Mas imaginaram, conseguiam tutelar. Erraram. Menoscabaram o poder de maloqueiragem institucional de Jair Bolsonaro. E agora pagam o preço. E vai demorar. Reconstruir a imagem da farda brasileira perante os olhos da sociedade civil, a que pensa. Tem muita diferença de 64 para agora, 2021. A gente tinha apoio de fato da sociedade civil, tanto que hoje a literatura coloca que o golpe militar de 64 foi um golpe cívico-militar, civil-militar. Porque tinha muito apoio da sociedade, imprensa, igreja, empresariado, muitos segmentos apoiavam o golpe. Hoje não. Hoje somente três loucados, pessoas desconectadas da realidade. Havia apoio internacional em 64. Quem no contexto internacional vai apoiar um golpe militar no Brasil hoje? Entende? E aí o Jair Bolsonaro se sente traído pelas lideranças do Exército Brasileiro. Mas precisamos ficar atentos. O maior perigo que vivemos hoje é do estímulo à insubordinação, à maloqueiragem, à arruaça, à baderna dentro dos quartéis. Quando praças não respeitarem mais ordens dos oficiais, a bagunça está instalada com possibilidade, veja você, não é provável, mas está no radar, uma guerra civil. Imagine você uma treta entre o exército e as polícias. A tragédia que não seria para o nosso país. Não é provável, insisto, não quero fazer alarmismo aqui, não quero fazer. Só que, na hipótese de acirramento desse conflito todo, dependendo do resultado eleitoral de 22, vai que precisamos estar atentos.
Rapaziada, se chegou até aqui, por favor, like. O vídeo de hoje foi bom, foi cheio de conteúdo. Hoje eu sei que eu mandei bem. Vai lá, deixa seu like, é importantíssimo pra mim, cara. Sua interação positiva aqui com o canal tá crescendo, tá massa. Tô felizaço. Beijo a todos vocês que acompanham aqui diariamente. Uma honra, um orgulho contar com a audiência fiel de vocês aqui no canal. Maravilha? Lives no final de semana. Quinta-feira, amanhã à noite, véspera de feriado. Vou fazer a Dance with Myself. Eu e você e eu juntinhos. Eu começo a live, você pergunta, eu respondo. Somente nós. Enquanto você tiver a fim de perguntar, eu vou respondendo. E aí a gente vai trocando ideia, beleza? Amanhã, quinta-feira, dia 1º de abril, às 9 da noite. Sexta-feira, também às 9 da noite, recebo aqui o Beto Cupertino do Valens para a terceira parte da nossa live, que a gente esmiuçou, detalhou toda a trajetória de Beto Cupertino. As outras duas anteriores, se você não viu, cara, vale muito a pena ver, porque o Beto realmente é um artista de cérebro privilegiado, uma sensibilidade sensacional. Assistam as duas lives, a terceira parte da live vai ser na sexta-feira, às 9 da noite. Sabadão, 9 da noite, Morgue Coça tradicional no canal de Henrique Morgantini. Vai lá, siga o canal, clique no sininho e tal, aquela fita toda. E, por favor, nos acompanhe, sabadão, 9 da noite, no canal do Morga. Maravilha? Rapaziada, uma excelente quarta-feira para vocês. Deixe seu comentário aí, respondo todo mundo. E é nóis!